Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje vai focar muito aí na questão de mercado da bola, né? A janela de transferência se encerra hoje, meia-noite. O Vasco tem 3 negociações aí muito próximas de serem concretizadas, né? 2 zagueiros, um atacante. Então a gente vai falar muito aí sobre o que a gente pode esperar dessas próximas horas, quais são os nomes que podem estar pintando no Vasco, né? E obviamente vamos falar de outros assuntos importantes aqui no nosso vídeo de hoje também, como por exemplo a Copa do Brasil, né? O Vasco vai ter agora um período de descanso, de preparação para conseguir a classificação para as semifinais desse torneio super importante, né? Que o Vasco chega às quartas de final agora com uma vantagem de poder até empatar fora de casa e conquistar aí a vaga para a próxima fase da competição. Mas antes disso, queria convidar todo mundo que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente no canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho, pedir também a ajuda de vocês, deixando aquele like no vídeo, né? Que é super importante para o crescimento, para a divulgação, né? Para você ajudar o nosso canal a evoluir cada vez mais. Então corre lá embaixo, deixa aquele joinha. E vou deixar um recado aqui da 1xBet, que é a nossa parceira do canal. Quem sabe, aí a 1xBet é a maior casa de apostas do mundo inteiro, patrocina Copa do Mundo, Champions League, Campeonato Brasileiro, já é o nosso parceiro do canal aqui há mais de 5 anos. E a 1xBet, como sempre, tem promoção exclusiva para quem é inscrito aqui no canal. Essa semana, eles estão dando um bônus de 100% no primeiro depósito, ou seja, você se cadastrando por lá, você dobra o valor da grana que você colocar. Então, se você botar 10, você ganha 20, botou 100, ganha 200, botou 200, ganha 500. E além desse bônus promocional, como essa semana é data FIFA, tem eliminatórias da Copa aí rolando, eles vão estar sorteando aí 3 uniformes da seleção brasileira e 3 uniformes do Vasco. Cada vencedor leva para casa uma camisa do Vasco e uma camisa da seleção. Então, para participar, tudo que você tem que fazer é estar cadastrado usando o link aqui do canal, tá no primeiro comentário fixado, e não pode esquecer de fazer um depósito de pelo menos R$10 para garantir a participação. Combinado? Então bora começar o vídeo e falar um pouquinho de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Vasco vence ontem, né, fora de casa, Vitória da Bahia, pula para 34 pontos. O Vasco tem um jogo a menos que o 7º e o 6º colocados, que são o Bahia e o Cruzeiro, se eu não me engano. Ou seja, o Vasco, que tem aquele jogo para ser ainda jogado contra o Cuiabá, vencendo essa partida, pula para 37 e fica apenas a 4 pontos do G4 e cola no Bahia. Na verdade, passa o Bahia, né? Passa para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco, nesse momento, uma situação muito favorável, já quem sabe pensando em Libertadores da América do ano que vem, já se distanciando muito do Z4, né? O Vasco tem 9 pontos de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, e o Vasco tem um jogo a menos, ou seja, podendo abrir até 12 pontos de vantagem. Então a situação do Campeonato Brasileiro é muito boa para o Vasco, e aí a gente agora coloca o foco na Copa do Brasil. Próximo jogo, né, vai ser contra o Atlético Paranaense, dia 11 de setembro. Ou seja, o Vasco vai ter um período agora de descanso, de preparação, de recuperação de atletas muito favorável, né? O Vasco tem alguns problemas ali físicos no elenco, o Hugo Moura sempre jogando no sacrifício, o David, que teve aquele problema no rosto, o Payet, que ainda não está na forma física ideal, o Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira, que ainda precisam evoluir muito fisicamente. E esse período agora, né, esses dias aí que o Vasco vai ter de preparação, com certeza vão ser muito importantes. E além disso, nós temos uma janela de transferências aberta, e hoje é o último dia para o Vasco apresentar contratações. A janela irá se encerrar à meia-noite. O Vasco tem 3 negócios aí muito avançados. Um dos negócios tem uma característica um pouco específica, ele não precisa ser anunciado hoje, que é o Luan Pérez, zagueiro brasileiro que atua no Fenerbahçe da Turquia, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque o Luan Pérez, ele está rompendo o contrato dele com o Fenerbahçe, e aí, ficando livre no mercado, ele poderia ser anunciado, ele poderia ser contratado pelo Vasco nos próximos dias, não necessariamente hoje. Então essa situação do Luan Pérez ainda está com essa pendência, né? A tendência é que ele chegue ao Rio de Janeiro, chegue ao Brasil no decorrer aí dessa semana, para quem sabe se tornar jogador do Vasco. Os outros 2 são atletas, um zagueiro e um atacante. O atleta, que é o zagueiro, é um jogador de 23 anos que atua no time argentino New Old Boys, né? O nome dele é Ian Gladidovic, né? Sobrenome bem complexo, né? Um jogador que tem passagens bacanas por seleções de base da Argentina, e é uma oportunidade de mercado, tá? Não é um jogador que chega para ser titular
absoluto do Vasco da Gama. Ele chega para compor elenco e é uma oportunidade por quê? Porque ele chega por empréstimo. O Vasco não vai comprar o jogador, ele vem num empréstimo de 1 ano com a opção do Vasco comprá-lo no ano que vem, caso ele venha atingir metas, caso ele venha a se destacar no elenco do Vasco aí nesse final de temporada e também na temporada do ano que vem. Então um negócio aí bem interessante, o Vasco aumentou a proposta, né? Parece que pagando um valor maior pelo empréstimo, então a gente pode ter um desfecho dessa negociação na tarde ou na noite dessa segunda-feira. E aí a gente entra no meio atacante, né? O atacante de lado de campo, que é o Maxime Dominguez, né? Um jogador suíço que também tem nacionalidade espanhola. Atualmente ele joga em Portugal, né? Joga no Gil Vicente e parece que essa negociação já estaria concretizada. A gente estava conversando agora há pouco com o jornalista Baran, com o Lineker, e eu estava lendo uma reportagem que saiu também no GE, né? Lá no Globoesporte.com, e o GE está cravando que ele já é jogador do Vasco e deve chegar na quarta-feira para assinar contrato, né, e para fazer toda a questão ali oficial, né, de ser anunciado pelas redes sociais do clube e obviamente ter uma coletiva de imprensa. Então é um jogador interessante, canhoto, habilidoso, boa finalização, um jogador já experiente, com 28 anos de idade, chega ao Vasco aí para poder substituir o Adson, né, uma vaga ali que ficou agora vazia com a lesão que o nosso atacante teve, né, que só deve voltar na temporada do ano que vem. Então ele chega para suprir essa carência, né, deixada pelo Adson, que vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que ficar fora aí fazendo fisioterapia durante um longo período. E cara, é isso, o Vasco tá buscando as soluções, o Pedrinho, Marcelo Santana, o Felipe, e agora é esperar, cruzar os dedos que até hoje à noite, né, até meia-noite, a gente tem aí essas contratações sendo oficializadas, né, e o Vasco reforçando o elenco com esses 3 atletas e quem sabe podendo ter até uma outra surpresa, de repente aí o Pedrinho tá negociando com algum outro atleta em sigilo total e possa anunciar essa contratação no decorrer desse dia ou dessa noite aí de segunda-feira. Então fiquem ligados, é muito importante vocês terem inscrito aqui no canal com o sininho das notificações ativados e seguindo as nossas outras redes sociais também, para vocês não perderem absolutamente nada. E antes de terminar o vídeo, galera, eu queria deixar um recado aqui para vocês. Nós criamos uma comunidade VIP do canal. Nessa comunidade VIP, primeiro, vão rolar sorteios de camisa, vão rolar promoções, vão rolar encontros entre vascaínos pelo Brasil inteiro e também vão rolar notícias exclusivas. Por exemplo, se daqui a meia hora o Vasco anunciar a contratação de jogador ou de repente eu descobrir que o Vasco está negociando com algum atleta, antes da gente fazer um vídeo aqui no YouTube, eu vou soltar essa informação, essa notícia nesse grupo, né, nessa comunidade VIP do nosso canal. É um preço muito baratinho por mês, então quem puder ajudar o canal, né, a fazer essa parceria aí, vou ficar muito contente com a ajuda de vocês. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Você clicando nesse link vai ser direcionado para um site. Nesse site você vai fazer a compra lá, eu acho que é R$20 por mês ou alguma coisa dessa natureza, e aí automaticamente você já entrará nessa comunidade VIP que a gente criou para a galera que quer ajudar o canal aqui. Beleza? Então é isso, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, não esqueça de se inscrever, de deixar o like, de compartilhar o vídeo e comentar também sua opinião sobre todos os jogadores que podem estar pintando no Vasco aí nessa janela de transferências. Um abraço, tamo junto, um abraço, valeu!